Olá, tudo bem com você? Eu sou o Prof. Silvestre, nós somos a Band News FM e estamos aqui com uma edição inédita do programa Na Ponta do Lápis de Olho no Bolso, especialmente para os canais digitais da nossa Band News FM. Você sabe que a nossa proposta aqui nesse programa é trazer dicas práticas para você resolver a vida financeira e fazer tudo prosperar. O tema do programa de hoje é o seguinte: a escalada do dólar. Que na realidade, se nós formos colocar a coisa da forma correta, nós não deveríamos dizer isso, a escalada do dólar, a gente deveria dizer a derrocada do real, a queda do real. Mas espera aí que eu vou me explicar. O que acontece? Nós temos o dólar, nós temos o real, nós temos as diversas moedas nacionais e existe uma coisa que é a troca entre essas moedas, que nós também chamamos de câmbio. O câmbio é feito a uma determinada taxa. Você diz que você tem que entregar tanto de uma determinada moeda para adquirir uma quantidade da outra moeda. Como o dólar é a moeda internacional, muitas moedas referenciam seu câmbio primeiramente ao dólar, fixando o dólar como a base, o dólar é o 1, e aí você vê quantas quantidades de moeda nacional de um determinado país você precisa para comprar do dólar, né? Comprar o dólar. Aí nós falamos então, é o câmbio do real com o dólar, é a troca do real com o dólar. Essa troca que hoje nós temos para pegar um dólar e trocar por X reais, quanto X reais tem que ser? Hoje está quase 6. E aí você me pergunta, prof, tem condição de passar desses 6? Tem. Prof, tem condição de bater no 7, por exemplo, ou eventualmente passar no 7? Sinceramente tem, eu acredito que essa é uma possibilidade bastante concreta para os próximos meses, principalmente considerando que agora em junho nós devemos ter talvez aquele que será o pior mês desta fase, desta primeira leva, desta primeira onda da pandemia da Covid-19 do Brasil. Então pode ser sim que nós ultrapassemos a cotação de R$7 para $1. Esse é o câmbio, R$7 para $1. Por que isso ocorre dessa forma? Esse problema todo do dólar, aliás, então não é problema do dólar. Não é que o dólar não esteja com problema, é que o problema do real é muito maior do que o problema do dólar. Quando a gente está falando de uma moeda de um determinado país, nós estamos falando da força da economia que está por trás da moeda. Uma das coisas mais interessantes que logo aprendi no primeiro ano de economia lá na Universidade de São Paulo, lá em 1986, no curso de Economia Internacional, é isso. O que dá sustentação ao câmbio internacional de uma certa moeda é a pujança da economia que está por trás dessa moeda. E olha que curioso, nesse momento todas as economias mundiais estão sofrendo severamente com a pandemia da Covid-19. Prejudicou a indústria, o comércio, a prestação de serviços, a arrecadação de tributos, as atividades governamentais em todos os países praticamente, tá? Aí você fala, mas por que então o real parece estar perdendo valor frente ao dólar? Porque se a economia americana está enfraquecida e a economia brasileira está enfraquecida, não deveria manter uma paridade, prof? Não precisava alterar, né? O câmbio se manteria praticamente o mesmo. Mas, no entanto, não. O dólar está lá e o real se desvalorizando. Cada vez nós precisamos de mais reais para comprar uma mesma unidade de dólar. Isso significa o seguinte: na leitura do mercado de câmbio, que é um mercado onde atuam a oferta e a demanda, é um mercado de livre funcionamento, como qualquer mercado comercial que você pode pensar, tá? A leitura do mercado internacional, inclusive de câmbio, está dizendo o seguinte: a economia que está por trás da moeda real, nesse momento, está muito pior e está valendo muito menos do que a economia que está por trás, por exemplo, da moeda dólar ou da moeda euro. E aí você pode pegar diversas outras moedas e você vai observar que o processo de desvalorização do real tem sido intenso com relação a outras moedas. Por quê? Porque a interpretação geral do mercado nacional e global é que a forma como os governos, as lideranças políticas, governamentais e as lideranças empresariais e as lideranças civis, e eu colocaria a coisa bem nessa ordem, a forma como eles estão lidando com a pandemia da Covid-19 para contornar os efeitos na economia, ela é muito pior do que a forma como outros países estão fazendo. Então essa economia é uma economia muito mais frágil, é uma economia muito mais incapaz de reagir a crises, é uma economia que está sofrendo muito mais e vai sofrer muito mais, fazendo naturalmente os seus cidadãos sofrerem também. Por isso a moeda desse país vale muito menos.
por isso que a moeda desse país está se desvalorizando tão intensamente. Então eu digo, não é um problema da escalada do dólar, é um problema da derrocada, da queda do real. Enquanto isso aí não mudar, vai ser assim. Essa é a má notícia. A boa notícia é que nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Então a gente continua em oração e a gente deve continuar em ação, com pressão, inclusive pressão política, porque todo poder emana do povo, ou pelo menos deveria ser assim numa democracia, para que os nossos governantes e as lideranças empresariais e civis atuem num sentido mais organizado, mais orquestrado, mais concatenado, para nos ajudarem a nós brasileiros que construímos a economia brasileira a sabermos melhor o que fazer nesse momento para poupar o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa renda, a nossa indústria, o nosso comércio, a nossa prestação de serviço, tá bom? Enquanto isso não acontecer, infelizmente nesse momento presente eu estou vendo poucas perspectivas, mas a fé é a última que morre, esperança é a última que morre. Enquanto isso não acontecer, você vai ver realmente o real muito, muito enfraquecido perante o dólar e as demais moedas internacionais das maiores economias do globo, da qual nós ainda estranhamente fazemos parte, né? O Brasil ainda é uma das 10 maiores economias do globo. Eu não sei até quando, né? Se a gente continuar recuando nessa medida que nós estamos recuando aí, eu acho que não demora muito para a gente sair do top 10, não. Mas vamos lá, vamos continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, o que você está fazendo aí agora. Vamos continuar trabalhando, correndo atrás de informação boa, pautando a vida pelas coisas certas e corretas, tá bom? Olha o seguinte, hein? Essa e diversas outras informações práticas e interessantes para você reorganizar a sua vida financeira nesse momento, você encontra no programa Na Ponta do Lápis, o programa para quem tem pouca grana, mas tem muita gana de vencer na vida. Por isso a nossa missão no Na Ponta do Lápis, a gente jamais desiste dela, é trazer a você informações práticas, dicas práticas de economia popular e de finanças pessoais para você resolver a vida financeira e fazer tudo prosperar. Falando em dicas práticas e legais, tem muito disso nas minhas redes sociais também. Me segue lá no Instagram, o @ProfSilvestreOficial. Prof com E, Silvestre com E, oficial, tudo junto, @ProfSilvestreOficial. O canal do YouTube tá muito legal também. Entra lá, você vai entender do que eu tô falando. É o canal Prof Silvestre. Dá uma sapiada lá. E em nenhuma hipótese perca a próxima edição desse final de semana, edição inédita do programa Na Ponta do Lápis, porque só aqui nós temos a receita da prosperidade radical para você, aquela prosperidade que vem da raiz, que vem de baixo e que vem para dar uma virada na nossa vida, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração e vamos prosperar.